agora eu converso com Murilo Leal, que é jornalista, pé vermelho e anda fazendo muito sucesso por aí em São Paulo. Top Voice, LinkedIn, quer dizer, é muito sucesso, começou com um blog, claro que eu queria saber um pouco dessa história, né? E daí, Murilo, primeiro, obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui, para mim é uma honra estar aqui em Londrina, passando as férias aqui, mas estou feliz. É isso aí, agora me conta a sua história. Como eu falei, você é jornalista, você é formado aqui em Londrina. E aí, quando você fez jornalismo, primeiro era um sonho fazer jornalismo? Na verdade assim, eu falo que eu sou uma das poucas pessoas agraciadas, assim, que eu não me vejo fazendo mais nada na vida, assim, parece que eu nasci para isso mesmo. Sabe, e nasceu, viu? Eu fico feliz, eu fico feliz. Eu realmente, assim, desde sempre, eu me via já escrevendo, eu tinha outros projetinhos quando eu era mais jovem, assim, que eu sempre acabei escrevendo alguma coisa. E aí o jornalismo ele veio mesmo para chancelar isso e dizer, pô, acho que isso tem que fazer mesmo. Então eu falo, não sei se você sabe, mas 2% da população do mundo só que acertou na profissão, né? Um dado que existe. E aqui, gente, um exemplo. Eu fico feliz demais por ser parte disso. Ô Murilo, e quando você descobriu esse talento para escrever? Eu acho que mais do que escrever, se comunicar, de ter essa flexibilidade, essa persuasão, ajudar as pessoas, desenvolver conteúdos, mas conteúdos que ajudam. Como foi? Eu acho que assim, eu tive uma grande vantagem que foi, eu sempre li gente muito boa, né? Eu tive boas pessoas as quais eu lia, enfim, via como eles faziam e comecei a querer falar, querer ter uma voz assim também, né? Acho que é muito próprio de quem é muito jovem também, né? O meu primeiro projeto eu tinha 16 anos, né? Eu criei um site. Olha que coisa. E aí era muito engraçado, porque saía as notícias e eu fazia um texto sobre as notícias, assim, mas muito cômico e tal, tirando sarro. Ou seja, é aquela necessidade que as pessoas têm de ter uma voz, de poder falar alguma coisa. E com a internet ficou muito mais viável, né? Então, assim, acho que esse foi o primeiro impulso, assim, foi, pô, eu acho que eu tenho uma mensagem para dizer e a escrita foi um caminho que eu encontrei para falar as coisas que eu penso, para falar dos meus valores, das coisas que eu vivo. Eu acho que é muito próprio, assim, isso da minha característica. E na realidade você acaba falando coisas que a gente gostaria de falar. Eu falo por mim, porque a gente vai chegar no blog, foi por onde eu te conheci, mais por um blog que você teve. Então você fala assim, peraí, mas é isso mesmo, né? E às vezes a gente não tem essa... Eu lembro de um episódio, assim, específico que aconteceu, que foi quando eu me dei o acestralado, assim. Eu estava na universidade na época e eu escrevia para um portal que tinha aqui em Londrina, não sei nem se ele existe mais. E aí eu escrevi umas cronicazinhas, assim, umas coisinhas. E aí um dia eu resolvi levar para uma professora. Eu falei, vou ver se é legal, se tá bom, o que ela acha. E eu dei para uma professora, ela era uma pessoa mais velha, assim, já de idade. E eu dei para ela, falei, professora, eu gostaria que você lesse, me desse um parecer, me falasse o que você acha. Aí ela, na época, assim, a gente fazia aula e tinha um intervalo, né? Então nesse intervalo ela leu. Aí a hora que eu olho, assim, ela tava chorando. E aí era a crônica que eu contava como se fosse dois velhinhos, duas pessoas assim de idade, sentados na beira da cama numa manhã, conversando sobre a vida. Então eles conversavam sobre isso. E aí ela falou assim para mim, olha Murilo, você tem uma grande habilidade de se passar por personagens que você nunca foi. Eu nunca tive nesse cenário. Mas acho que eu tenho essa coisa de realmente quase que hackear assim, a cabeça. Eu sou muito cênico, né? Então acho que essa é uma habilidade mesmo, assim. Não sei se é um dom, não sei se é habilidade, não sei o que aconteceu. Mas talvez seja isso, que é a união mesmo disso, né? E você trabalhou na Folha de Londrina, você teve trabalho aqui, e aí, de repente, resolveu casar. Me conta... Não é o casar propriamente dito, né, gente? É para dar o gancho que eu quero do blog, como começou. Na verdade foi assim, eu me casei muito cedo, casei aos 25 anos, e isso era 2015 mais ou menos, ou seja, faz muito tempo, né? E eu havia acabado de casar e as pessoas ficavam perguntando pra gente assim, como é que é essa vida de casamento, de casar e tal. E aí um dia eu falei pra ela assim, vamos fazer um conteúdo disso, vamos criar um blog pra isso. E aí assim, eu fiz muito eu falo que é a faculdade do YouTube, né? Fui lá no YouTube, aprendi como é que fazia um site e tal. E foi literalmente de um dia pro outro, assim, a gente colocou esse blog no ar, era um sábado para domingo, assim. Oh, que legal. Coloquei, eu comecei a escrever e no segundo texto que eu fiz, ou segundo ou terceiro, não lembro, que é justamente, esse é o título, que é porque eu casei meus 25 anos. E escrevi esse texto, assim, acho que muito daquele momento ali que a gente estava vivendo. E assim, para minha surpresa, a coisa viralizou de uma maneira absurda, assim. Ele chegou a ter 4 milhões de visualizações, assim, esse texto. Então eu olhava na minha timeline da rede social, tava toda hora bombando ele. A gente tinha criado uma página numa rede social, assim, muito para divulgar.
Então tinha lá 800 pessoas, que eram nossos amigos e tal, pouco 8 mil, 18 mil, o negócio foi crescendo, assim, então isso virou mesmo que um projeto nosso aí, que durou quase 3 anos, né? Então, assim, essa foi a minha primeira relação com um grande público, assim, falei, caramba, agora as pessoas me ouvem, né? Agora a gente tem uma voz aqui. Isso foi muito legal, assim, e a gente tem várias histórias, assim, de pessoas que falam, pô, isso mudou a maneira de eu perceber algumas coisas e tal. Pra mim, assim, como escritor, esse é acho que esse é o target de todo mundo, assim, né? Poder ser ouvido, assim. Tem um amigo meu que ele é um poeta e ele fala assim, eu vendi um livro, mas meu livro não tá vendendo tanto e tal. Acho que as pessoas não entendem muito bem. Eu falei, não, cara, provavelmente você não tá conversando com as pessoas, né? Então, acho que essa é a grande voz, assim, essa é a potência da escrita, você conseguir conversar com pessoas. É isso mesmo, me fez muito sucesso. Me conta uma coisa, depois do blog, várias outras oportunidades surgiram e você começou a traçar aí novos caminhos. Quais foram esses caminhos? Na verdade, assim, em seguida disso, na verdade, meio paralelo com isso, um dos editores do LinkedIn Brasil, que é o Guilherme Odri, ele me procurou no Facebook, ironicamente, e falou assim, cara, é o seguinte, eu já acompanho esse primeiro blog seu, eu gosto muito tal, das coisas que você escreve, eu havia escrito algumas coisas no Medium, que é uma outra plataforma, sobre propósito, algumas coisas nesse sentido, mercado de trabalho e tal, e ele falou, eu gostaria muito de te convidar, na época a plataforma chamava-se Pulse, né, uma plataforma de conteúdo, e eu queria te convidar para escrever lá no Pulse. E aí, aqui no Paraná, ela convidou eu e mais umas outras meninas de Curitiba, as irmãs Alcântara, e falou, pô, eu queria que você escrevesse essas coisas lá. E para mim, assim, como jornalista, eu falei, pô, legal, é mais um canal, mais um lugar para eu escrever. E eu comecei a escrever esses conteúdos lá. E aí eu escrevi um texto que assim, na verdade saiu de um churrasco, eu estava conversando com os amigos, e aí... Sempre, né? Sempre essa coisa você nunca entende a cabeça de alguém que está inspirado, né? E aí alguém falou assim, pô, eu tô trabalhando em tal lugar, mas eu não tô feliz com o meu trabalho. E aí o outro, eu também não, o outro, eu também não. Daí eu olhei e falei, pô, tem alguma coisa aqui então entre a gente. E aí eu escrevi um texto que chama Por que trabalhar para pagar as contas não faz sentido. Peraí, no próximo bloco eu continuo conversando com o Murilo e aí sim ele vai falar um pouco mais desse texto, LinkedIn e várias outras coisas. Eu estou de volta agora conversando com o Murilo Leal. No bloco passado a gente comentou aí sobre a trajetória de sucesso e a gente terminou falando de um texto que você fez aí com os amigos, inspiração no churrasco, mas que deu muito o que falar, né? E foi assim, eu acabei escrevendo esse texto que chama Porque trabalhar para pagar as contas não faz sentido. Muito falando assim sobre o propósito que cada um tem que ter na sua profissão, né? Que eu identifiquei que tinha isso na minha geração ali, de 25 para 30 anos e tal. E foi bem no momento que a gente conversava muito globalmente sobre propósito, sobre o sentido para o trabalho e tal. E aí eu tive a grande sorte, assim, de, mais uma vez, esse texto viralizar, assim, absurdamente dentro da plataforma do LinkedIn. Aí, na época, pessoas de grande expressão acabaram compartilhando, a Bel Pesce, que é uma empreendedora, e o Nizam Guanais, que é um dos grandes comunicadores. Aí o Nizam compartilhou e a Bel Pesce compartilhou, e mais algumas outras pessoas, e a coisa ganhou uma dimensão absurda. Foi a primeira vez, assim, que eu tive uma projeção dentro dessa rede. E, enfim, isso acabou acarretando, assim, naquele ano eu escrevi 13 textos, então praticamente um por mês aí, nessa linha de pensamento, falando sobre juventude, propósito, trabalho. E aí, para minha surpresa, no final do ano, em 2016 para 2017, eu recebi um e-mail deles falando que eu havia sido escolhido como um dos top voices, que eles chamam, é a nomenclatura que eles põem, que é um dos 15 grandes influenciadores dentro da rede. E aí, daí, para ir... Entre os 15, né? De todo o Brasil, uns 15. De todo o Brasil. E eu acabei, assim, tendo essa sorte de estar nessa lista com gente que inclusive eu acompanhava, admirava e tal. Que legal. Sou o caçulinha lá, eu sempre brinco. Geralmente são as pessoas mais velhas, bem experientes. E isso abriu uma porta imensa, assim, para eu participar de eventos, para eu participar Eu tive a honra de participar da virada empreendedor da Fiesp, né, que é... Você imagina, Nossa. A pessoa com 25 anos falando para 1.300 pessoas, tudo cabeça branca, assim, já gente muito experiente. Essa é uma experiência assim que realmente foi muito importante para mim, para minha carreira, assim. Eu tenho grandes coisas que aconteceram nessa primeira grande palestra que acho que me orientaram, assim, dentro da minha carreira, né? Eu tenho vou contar uma história aqui, né? Não adianta, não tem como, vou ter que sempre contar uma história. Nesse dia específico, eu subi no palco, então quando eu olho assim, tem aquele monte de gente, e eu pensando, pô, eu tenho 25 anos, o que eu vou falar para essa gente toda aqui, né? Todo mundo mega experiente, tem empreendedores de todos os tipos lá. E aí eu contei um pouco da minha história, contei algumas coisas que aconteceram e tal, como eu lido com o meu conteúdo. E quando eu desço, assim, eu olho assim, tinha umas 40 pessoas esperando para falar comigo. E eu, caramba, né?
E aí, a primeira pessoa que tinha lá... Celebridade, praticamente. Eu falei, pô, como assim, né? O menino lá de Londrina, né? Que legal, E aí gente. foi legal, assim, que essa história que aconteceu, que me deu mais força para continuar fazendo isso. Uma senhora, ela tinha mais ou menos uns 45 anos, assim, e tal. Ela veio já, ela era a primeira pessoa da fila. E ela veio com o olho todo marejado. Assim, e ela chegou para mim e falou assim, olha, aquilo que você contou ali em cima do palco hoje ressignificou a minha história. Nossa, mas acho que isso não tem preço. Não, no começo eu achei que ela estava exagerando, assim, sabe? Eu falei, acho que ela tá querendo, né? Mas não, depois eu vi, ela me contou lá a história dela e tal. E eu vi a capacidade que eu tinha de me comunicar com as pessoas e influenciar a vida delas de maneira positiva. E aí eu falei, poxa, aqui tem uma responsabilidade então, né? Ou seja, aquilo que eu escrevo, ela é importante para as pessoas. Enfim, aí outras histórias acabaram acontecendo. Isso é muito legal, né? Eu falo que é o meu salário. Eu costumo dizer assim, esse é o meu salário real mesmo, assim. A capacidade que você tem de conversar com as pessoas e influenciar sobre a vida delas, você não tem preço, né? Isso é realmente uma coisa muito importante para mim. Bom, depois dessa super descoberta, né? De influenciar as pessoas, você foi para uma outra vertente, você abriu mais um leque diante disso tudo que você faz, que são cursos, palestras, me conta. Aí assim, como eu havia visto o poder que isso existia, a capacidade que eu tinha de trazer a narrativa das pessoas à tona, eu falei, poxa, talvez eu possa... eu sou um case disso, na verdade, né? De como eu peguei a minha história e transformei isso em conteúdo. Então por que não ensinar as pessoas a fazer isso? E aí eu comecei a acabei entrando num circuito assim, de palestras e cursos, o próprio Sebrae acabou me contratando e tal, então a gente acabou entrando nesse circuito de cursos e palestras. E na época eu lembro que eu percebi que esse não era só uma maneira financeiramente de ganhar dinheiro, mas era uma realidade que eu poderia viver disso. Então eu comecei a construir alguns conteúdos a partir disso. Na época eu ainda estava aqui em Londrina, então eu ia para São Paulo, abria a turma lá. Eu criei uma escola junto com um outro sócio, que é o Que Move Marketing. A gente deu curso no Brasil inteiro sobre isso, sobre conteúdo, sobre como a gente pode se expressar, como construir o que a gente chama de hoje de personal branding, né? Ou seja, a capacidade de você falar sobre si, da sua marca, enfim. E aí hoje eu tenho alguns produtos de cursos que eu acabo oferecendo em palestras para empresas, para as pessoas, enfim. E eu falo muito sobre storytelling, que foi uma das paixões que eu descobri, assim. Eu sempre gostei muito de cinema e tal. Fui estudar roteiro, que é um dos maiores sonhos, era esse, E eu descobri que existia essa pequena coisa dentro do cinema, que é a capacidade de você criar narrativa. E eu descobri que a publicidade já fazia isso, as empresas já utilizavam dessa técnica de storytelling. Sem saber, muitas vezes. Sem saber. Eu mesmo fazia isso nos meus conteúdos sem saber o que eu estava fazendo, né? De maneira assim, bem inconsciente. E quando eu fui entender isso, eu falei, poxa, acho que as empresas, as marcas, as pessoas, elas precisam entender isso, que elas têm uma história. Então tem um fundador, tem alguém que sonhou com aquela coisa, tem a senhora que limpa lá, que foi para trás, todo mundo tem uma história. Então por que as marcas não têm história? Eu criei um curso que é um curso que ele é voltado para storytelling, técnicas de storytelling, para marketing e para vendas. E é engraçado assim que isso, depois que você coloca em prática, isso você vê o resultado real disso, assim, né? Vou contar mais uma história para você entender como isso na prática funciona, assim. Eu trabalho junto com uma empresa, assim, a gente atendo eles vendem um produto que é de tecnologia. E o maior concorrente deles é um concorrente de fora, um americano. E aí um dia, eu treinando a equipe deles, falando sobre storytelling, ele criou uma narrativa a partir disso. O que eles faziam? Eles olhavam assim pro cliente, eles vendem por vídeo, né? Olhava pro cliente e falavam, é o seguinte, lá nos Estados Unidos tem o James, criou um personagem. O James, ele nem fala português. O James, ele não tá nem aí ele não sabe onde fica o Brasil. Você pode ir pra ele apontar, ele não sabe. O James ganha em dólar. Agora a gente que tá aqui, inclusive uma empresa daqui de Londrina, a gente tá aqui, a gente entende você. Se você falar a linguagem, a gente vai resolver o seu problema e tal. E ele criou, ou seja, ele pegou a dor do cliente, que era o suporte, que era um problema real, e transformou isso numa narrativa. Criou um personagem, criou um enredo, criou uma história para isso. Enfim, daí ele começou a construir toda uma realidade, pegou o computador, foi lá e falou, tá vendo aqui, esse aqui é o fulano de tal, ele trabalha aqui com a gente, olha só, ele gosta de Led Zeppelin, começou a criar um universo em volta disso. Resultado, o cliente final chegou e falou assim, olha cara, eu nem entendi muito bem o que vocês vendem, mas eu quero vender igual vocês, eu quero ter essas técnicas na minha mão. E aí, enfim, a coisa deu certo, acabou se tornando uma venda real, né? Então, ou seja, a capacidade que você tem, por mais que seja um processo B2B, né, de empresa para empresa, existem pessoas lá. E as pessoas têm as suas histórias, têm as suas dores, as suas necessidades. E o storytelling vem para justamente contar essa narrativa, né? Criar exatamente transmitir os valores a partir de uma narrativa.
Então, quando a gente entende isso, puxa, a gente quer uma ferramenta muito grande para Pelo venda. amor de Deus. Gente, eu vou emendar mais um bloco. No próximo bloco eu continuo conversando com o Murilo para saber de tudo isso aqui. Quem sabe a gente já aprende alguma coisa. Bora lá? E eu tô de volta, então, conversando com o Murilo e a gente já contou tudo. No final agora do outro bloco, você me contava aí, para quem não acompanhou, uma super história de como começou a questão do curso e a gente ficou super interessado de criar uma narrativa para vender, para se comunicar e acho que para facilitar, posso falar assim? Transmitir valor de um jeito mais humano, né? Mais humano, humanização, que é uma coisa que a gente precisa. E daí, a partir disso, quem quiser fazer curso, acompanhar você, onde? Por onde? Porque todo mundo quer, todo mundo precisa, né? Na verdade, assim, eu acabei estando em um monte de lugar, mas eu centralizei tudo num site, que é o meu site, que é o Murilo com 2 L's, né? Meu pai inventou isso aí. muriloleal.com.br, lá tem todos os cursos, tem todos os serviços, tem alguns conteúdos que eu coloco lá praticamente semanalmente, ou enfim, quando me dá na telha eu acabo escrevendo alguma coisa lá. É lá que é mais fácil de me encontrar. E no LinkedIn, né? No LinkedIn é Murilo Leal, se você me procurar lá com certeza vai achar. E aí dá para trocar uma ideia. Eu sempre falo assim, ó, quem está com um projeto na cabeça pode me contar que se eu conseguir ajudar de algum jeito eu vou fazer. Vou dar um jeito de ajudar. Vai dar um jeito de ajudar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas, através dos seus cursos, suas palestras, das suas crônicas, porque ainda, gente, ele escreve crônica, você conseguiu mudar, ajudar de alguma forma? Você tem isso? Tenho algumas histórias assim de pessoas, né? Uma que eu sempre conto também, assim, pra você ver a capacidade que a gente tem de... porque assim, eu tava comentando com o pessoal que na internet, às vezes você perde a dimensão disso, né? Porque você não sabe pra onde vai, quantas pessoas isso atinge e tal, compartilha com não sei o que e tal. Tem uma história assim que eu acho que marcou muito a minha vida, foi... eu escrevi um texto, justamente quando aconteceu essa coisa toda de bombar lá no LinkedIn e tal, eu escrevi um texto falando que eu havia saído de um trabalho que eu tinha, num emprego que eu tinha, para viver essa coisa de, vou viver do que eu acredito, de escrita e tal. E eu acho que eu escrevi com tanta paixão, assim, com tanta... aquilo estava em mim de uma maneira muito presente, que no outro dia, assim, era uma sexta-feira, nunca esqueço, era uma sexta-feira, um garoto, que devia ter uns 19 anos, me procurou no inbox lá e escreveu assim: cara, eu vou pedir demissão segunda-feira, porque eu quero ver isso também. Então eu falei, meu Deus, calma, não é assim que funciona. Aí, enfim, eu tive que escrever um outro artigo na segunda-feira explicando assim que para essa tomada de decisão minha, eu tive que consultar minha família, me planejar financeiramente, enfim, quais eram os passos. Não foi uma coisa aleatória. Então, assim, nesse dia eu falei, existe realmente uma força muito grande sobre o que eu escrevo para as pessoas. Eu tive uma situação também que marcou muito também essa coisa de como a força da fala é muito grande, que uma vez uma agência me procurou para fazer uma ação para o governo federal e tal, na época, e aí eu não concordei muito com a ação e tal, mas não era por conta do governo, por conta da ação. Eu escrevi algumas coisinhas lá assim e isso realmente deu uma repercussão, daí essa Folha de São Paulo, não sei o que. Foi uma loucura, assim, realmente foi uma situação diferente. Agora, assim, nos cursos, onde eu tenho um impacto real com as pessoas, onde eu vivo com elas, eu convivo, você vê assim, você tendo a capacidade de, acho que é a palavra do momento, né, de empoderar as pessoas, né? Você trazer ferramentas para ela de uma maneira que ela possa sair de uma situação. Eu falo assim, acho que o segredo de tudo que eu faço são alguns. O primeiro eu tenho a responsabilidade de ajudar as pessoas, ou seja, dar ferramentas para elas saírem da condição dela, de ter uma empatia com ela, dela olhar e falar assim, meu objetivo é assim, a pessoa sai no final da última linha e fala assim, é muito eu. Tá. Sabe? Então, assim, eu acho que esses são alguns elementos importantes. E paixão pelo que você faz, gente, porque ele está falando que isso é fundamental. Ele fala, o olho dele brilha. É uma coisa boa. Descobri uma coisa boa que eu falo. É uma coisa boa. E você passa uma coisa boa para nós. Isso acho que é isso muito legal. Eu acho que esse é o objetivo, assim, de qualquer um que queira se expor e criar um projeto. Ele precisa ser parte daquilo. Ele precisa que aquilo realmente esteja com ele. Eu acho que essa é a grande... E isso vale para tudo, né? Vale para gente, vale para marca, vale para qualquer situação. Se você entende os seus valores e vive eles, acho que as coisas vão acontecendo aos poucos. E todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar, né? Pode. Todo mundo pode chegar lá. Eu sou prova disso mesmo. Pode sim. Porque eu acho que isso que fica, todo mundo tem a capacidade de chegar lá, né? Exatamente, é isso que eu sempre falo. Se você acredita em alguma coisa e você trabalha para isso, eu acho que existe uma chance mínima disso não dar certo, assim, de verdade. É uma coisa que eu vivi
e que eu acho que qualquer um pode viver. Ó, que legal. Então, ó, a gente pode acompanhar, então, como ele falou, no LinkedIn, pode ir no site, nas redes sociais. Tô em tudo, quase praticamente Tá em todas. tudo, gente. Tá em tudo. E dá para acompanhar, quem viu aí a questão do blog, dá para ver lá ainda, porque existe, né? Existe. Mudou. Tá tudo centralizado lá no muriloleal.com. Tudo lá. E planos para o futuro agora, 2019, estamos no início de janeiro, e aí? A minha vida agora acontece lá em São Paulo, né? Então, assim, eu provavelmente vou lançar um outro curso agora esse ano já, né? Sobre storytelling, mas ele um pouco mais extenso, mais avançado, assim, esse é um pouco mais simples. E quero escrever um outro livro também, que eu já escrevi um esse ano. Quero escrever um outro livro falando de algumas histórias, algumas coisas. Esses são os projetos principais, assim, que eu tô na cabeça. E continuar rodando o Brasil falando dessas coisas que eu acredito. Muito sendo legal. Esse lunático bom. Murilo, muito legal. Acho que o Lente, ele tem como missão trazer para quem é londrinense, pé vermelho, pessoas como você, né, que acreditou, sonhou, é um super talento e tá arrebentando a boca do balão, como diz também, o outro, né? Em São Paulo. Sucesso, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Imagina, sucesso, viu? Obrigado. Obrigada.